Processo número 7 da pauta do dia, apelação civil, número 513.677.8.04, da relatoria do Dr. Clauber Costa Abreu, em substituição do desembargador Altamiro, apelante Felipe Rabelo Rodrigues Alves, Ellen Caroline Rabelo Rodrigues Alves, apelado WGR Construtora Incorporadora SPE 02 Olímpia Limitada. Sustentante, doutora Ellen Caroline. Presente, doutora Ellen? Presente. A palavra está com o ilustre relator. Senhor presidente, o relatório já se encontra lançado nos autos. Vamos ouvir a sustentação dos apelantes. Perfeito. Doutora Ellen, a senhora tem um prazo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos, Saúdo os nobres desembargadores na pessoa do excelentíssimo senhor presidente. E, em resumo, trata-se de uma ação de resolução contratual, mas, antes de adentrar no mérito, eu gostaria de ressaltar a importância da aplicação efetiva dos princípios de direito. Aqui, no caso, o princípio da boa-fé, que deve nortear todas as fases do contrato, Como a gente sabe, o contrato ele é formado basicamente por 3 fases, começando com a pré-contratual, onde já se aplica, ou deveria, se aplicar o princípio da boa-fé objetiva, porque não há como se negar que nessa fase já existe um vínculo, e, consequentemente, responsabilidade civil. No caso dos autos, o contrato não é formado apenas pelo que ficou escrito de forma unilateral, porque é um contrato de adesão, Trata-se aqui de uma relação de consumo, então faz parte também tudo aquilo que foi prometido na fase pré-contratual. E conforme ficou comprovado por testemunha, áudios, conversas de WhatsApp, e-mails, e até o próprio apelado não contestou este fato, de que teria sido oportunizado o direito de ficar com a semana do Natal. Enfim, vamos por partes. Trata-se de sistema de cotas de multipropriedade. Então, um imóvel que pertence a 13 pessoas e cada um tem o direito a 4 semanas no ano. Uma vez a cada 13 anos, essa pessoa tem o direito, a prioridade de escolher as suas semanas, Isso daí já era de conhecimento dos apelantes. Inclusive, quando eles foram abordados e foi oferecido para eles esta cota, eles conversaram e perguntaram: existe alguma unidade cuja cota está com prioridade para este ano, em que daí seria possível escolher a semana do Natal? Porque, para que vossas excelências possam entender o caso, Os apelantes, eles estavam passando a virada de 2022 para 2023 lá em Olímpia, e aí eles foram abordados por este empreendimento, e eles ficaram desejosos de, no ano de 2023, passar o Natal lá. Então, quando a proposta de aquisição das cotas foi feita, os apelantes fizeram um cálculo mental de uma semana, na semana do Natal, para 5 pessoas, custaria em torno de 10 a 12 mil reais. Aí a cota estava sendo oferecida por 80 mil. Então, eles fizeram uma conta rápida de, se a gente comprar, a gente já estaria economizando aí cerca de 12 mil reais. Mas era a condição para aquisição de que estivesse disponível a semana do Natal. A promotora de vendas ficou cerca de 3 horas procurando, dentre as unidades disponíveis, uma que tivesse a cota com a possibilidade de prioridade naquele ano, para poder escolher a semana do Natal. Importante esclarecer também que tinha muitas unidades melhores em andares mais altos, que daí não teria tanto barulho, mas a unidade que tinha a prioridade de cota de escolha naquele ano era uma no 3º andar, em que daí tinha barulho da piscina e tudo mais, mas que isso daí não foi motivo determinante, porque se não fosse a condição do Natal, obviamente os apelantes iriam preferir uma unidade mais alta, mais valorizada, com menos barulho. Mas como a condição era ter a semana do Natal, então eles acabaram ficando com a unidade no 3º andar. Como eu disse, essa questão de que foi prometido pelo apelado a questão a semana do Natal, ela não foi nem contestada. Não houve impugnação com relação a este fato, Então, e daí, quando foram fazer a reserva, não tinha a semana do Natal. E aí, diante do descumprimento,
de uma coisa que de fato não estava escrito no contrato, né? Mas que foi prometido na fase pré-contratual e que, no meu entender, deve ser considerado, os apelantes optaram pela resolução do contrato. E aí a sentença não considerou a inadimplência do apelado, né? Eu peço vênia para ler aqui um trecho que diz assim, aspas, né? Da análise do contrato, vislumbro que inexiste disposição contratual com promessa de reserva da semana do Natal em favor dos autores, de modo que não restou demonstrado o descumprimento contratual por parte da demandada. Na verdade, excelências, o fator decisivo aqui é saber se, na fase pré-contratual, deve ser observado a boa-fé ou não. Isso, porque, de fato, não está escrito no contrato, né? É um contrato de adesão e a semana do Natal foi prometida na fase pré-contratual. E aí, vale de alguma coisa ou não, né? Para vender algo é possível prometer mundos e fundos e depois do negócio feito só vale o que está escrito no contrato? Porque se for isso, de que serve tudo aquilo que a gente estuda, que a gente aprende sobre boa-fé objetiva, que deve permear todas as fases do contrato? De que serve o Código Civil prever lá no artigo 422 que é a obrigação dos contratantes agir de acordo com os princípios da probidade da boa-fé? Né? Porque o dever de agir segundo a boa-fé objetiva compreende a proteção da contraparte presente nas fases pré-contratual, de execução e pós-contratual. E isso vem da necessidade de um contratante não lesar o outro, né? Para o bem da própria convivência social. Né? A questão aqui está neste ponto, porque foi prometido a semana do Natal, né? Além de comprovado, como eu disse, por testemunha, áudios, mensagens de WhatsApp, e-mail, temos ainda o fato de que o apelado não contestou este fato de que foi prometido a semana do Natal. E a ausência de impugnação específica das alegações e dos pedidos iniciais atrai a aplicação do artigo 341 do Código de Processo Civil, de forma a se reputar verossímeis os fatos afirmados na inicial. Então, é inquestionável que foi prometida a semana do Natal na fase pré-contratual. Agora, o que temos que discutir aqui é se a boa-fé deve alcançar estes fatos, esta fase, ou não. Porque, de novo, não houve arrependimento imotivado, como é sugerido na sentença, né? O que houve foi o descumprimento contratual por parte da apelada, ponto, é isso. Assim, no meu entender, merece reforma a sentença para se reconhecer o descumprimento do que foi prometido, consequentemente a resolução do contrato, e com isso que o apelado seja condenado na devolução integral dos valores desembolsados, incluindo a taxa condominial, porque a gente sabe que não é o apelado quem faz a cobrança e nem recebe o valor da taxa condominial. Mas, em decorrência de um ilícito dele, os apelantes acabaram tendo este prejuízo, em razão, pelo que eu entendo, que eles devem ressarcir estes valores também, né? Então, não é porque foi ele quem recebeu, mas porque foi ele quem deu causa ao pagamento e, consequentemente, ao prejuízo dos apelados. E é devido também à indenização pelos danos morais, porque tanto a apelante como o seu filho, eles estão dentro do espectro autista, e isto de ter uma expectativa e depois não conseguir é uma das causas de maior sofrimento para quem está dentro do espectro, ter que recalcular os planos, né? E daí a família já tinha feito um plano de passar o Natal lá naquele lugar. E depois, por conta da falta de boa-fé do apelado, tiveram que mudar os planos. E não é só isso, né? Eles ficaram ali conversando quase que o dia inteiro, um dia de férias. Então, eles tinham ali 7 dias, um dia eles perderam para fechar esse negócio. E foi um dia perdido de férias. Então, assim, eu entendo também que a indenização pelo dano moral deve existir. E era isso que eu tinha para dizer. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, doutor. Retorna a palavra ao relator. Senhor presidente, demais julgadores, acredito que a questão fática já foi muito bem exposta e esclarecida pela nobre advogada. Em relação à questão, à análise contratual, não se verifica naquele contrato nenhuma obrigação assumida pela parte requerida apelada no que se refere
disponibilização da semana do dia 25 de dezembro de 2023, o feriado de Natal, como condição contratual. Então, contratualmente, não existe essa obrigação expressa. O que há naquele contrato são os esclarecimentos quanto à divisão de 13 períodos de 4 semanas de utilização, como foi esclarecido aqui em alegações finais, em alegações orais pela nobre advogada. No entanto, o que se está a discutir aqui, especificamente, é quanto à existência da boa-fé pré-contratual. Sabemos que os deveres jurídicos derivam de uma série de fatos e atos encadeados no tempo e que atingem a celebração da negociação e, posteriormente, na satisfação das obrigações firmadas pelas partes contraentes. Nesse cenário, há que se reconhecer a existência de responsabilidade quanto às condutas tidas pelas partes em momento prévio à relação contratual, ou seja, na fase de negociação, que é a hipótese em questão, tendo em vista que a suposta promessa aos apelantes teria sido feita no curso dos atos preparatórios para o negócio jurídico propriamente dito. No âmbito do direito consumerista, que se aplica ao caso, embora o Código de Defesa do Consumidor não aborde especificamente as fases pré-contratuais, como negociações ou tratativas, o texto legal trata largamente sobre o dever de informar e a importância da boa-fé nas relações. Como desdobramento lógico, trata-se de circunstâncias próprias do momento pré-contratual, de forma que compete ao fornecedor agir de boa-fé e informar o pretenso contratante sobre o real conteúdo do contrato e até mesmo resguardar o consumidor de possíveis equívocos sobre o produto e o serviço que se pretende adquirir. Desse modo, a despeito de se reconhecer a possibilidade de se pleitear judicialmente reparação por eventuais danos decorrentes de conduta contratual ilícita, revela-se imprescindível a demonstração pela parte ofendida da malversação do princípio da boa-fé objetiva. No caso em questão, no entanto, os apelantes não se desincumbiram de demonstrar a suposta conduta ilícita da apelada em momento pré-contratual, notadamente a promessa de utilização do empreendimento no período do Natal no ano de 2023, conquanto se extraia dos autos informações que indiquem a intenção dos consumidores em reservar a data do Natal de 2023, inexiste comprovação segura que tal possibilidade tenha sido prometida no ato de contratação. Destaca-se que as conversas havidas em aplicativo de mensagem não comprovam as tratativas entre as partes em momento anterior à contratação, mas tão somente após, na intenção de se efetivar a reserva. Extrai-se dos autos que apenas a prova testemunhal produzida em audiência, notadamente a oitiva da pessoa de Marita Joana Rodrigues Alves, que foi ouvida aqui, se destaque na condição de informante, indica a suposta promessa feita pela apelada em momento de negociação. Ocorre que esse depoimento, por si só, não é capaz de lastrear a pretensão. Importante mencionar que a apelante, a própria advogada que apresentou aqui a sustentação oral, é advogada e é uma das autoras e está atuando em causa própria nestes autos, o que indica que possui conhecimento técnico suficiente para compreender as condições da negociação realizada em nível acima do que se espera de um homem médio. Saliente-se que a inversão do ônus probatório, com fundamento na lei consumerista, não isenta o consumidor de produzir provas mínimas de suas alegações, o que não se encontra no caso em questão. Dessa forma, os apelantes não comprovaram a existência de eventual violação a direitos de personalidade, o que afasta a pretendida indenização por dano moral. Ademais, não se aplica aqui a teoria do desvio produtivo do consumidor, porquanto inexiste comprovação de que os consumidores tenham despendido excessivo tempo na intenção de buscar solução de um eventual comportamento ilícito da fornecedora. Considerando que inexiste conduta ilícita comprovada por parte da apelada, não há como reconhecer eventual aplicação
da mencionada teoria. Por essas razões, senhor presidente, eu estou conhecendo da apelação, mas, no mérito, negando-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença ora recorrida. É como voto, senhor presidente. Desembargador Anderson. Presidente, eu acompanho o ilustre relator. Desembargador Fayad. Também acompanho, senhor presidente. Julgamento encerrado. Muito obrigado, doutora Ellen. Recurso Obrigada, boa conhecido, tarde. recurso conhecido e improvida. É isso, desembargador Cláudio? Exatamente.